Estamos apresentando Banda B Rádio Debate. Muito bem, já estamos de volta no Banda B Rádio Debate neste domingo, na hora do almoço. Muito obrigado pela sua companhia aqui com a equipe da Rádio Banda B. O tema de hoje, iniciando uma série sobre a região metropolitana de Curitiba, os desafios da gestão pública. Estão aqui nos estúdios o prefeito de Almirante Tamandaré, Gerson Colodel, que foi eleito com 45% dos votos, é vice-presidente da SOMEC, Associação da Região Metropolitana. Compõe a nossa mesa aqui de bate-papo o prefeito Marquinhos de Piraquara, nossa capital da água, foi reeleito na última eleição com 63,16%, também integra a diretoria da SOMEC, é o primeiro secretário. Os desafios, pelo primeiro bloco aqui, a gente já tem um diagnóstico parcial, são muitos. O prefeito comentava conosco, prefeito de Almirante Tamandaré, para quem está ligando o rádio agora, assumiu a gestão com 60 milhões de reais em dívidas. Qual a receita hoje que vocês têm? Como é que vocês estão fazendo para que a cidade continue, prefeito? Giovanni, então é assim, nós falávamos agora há pouco com o prefeito Marquinhos e o orçamento é uma peça de ficção científica. Por quê? Porque você tem um orçamento, a previsão de gastos em educação, saúde, infraestrutura, esporte, cultura, lazer, etc. E no nosso caso, especialmente, nós temos um orçamento de 192 milhões de reais ano. Porém, a receita efetiva, até como eu já falei, em detrimento da questão que nós enfrentamos no país, de crise que enfrentamos no país, nunca chega nesse orçamento. E nós devemos lá ter consolidado esse ano a estimativa de um orçamento de 150, 160 milhões. Ou seja, mais de um terço do orçamento nós herdamos em dívidas. E isso realmente é muito complicado. Aí nós temos que ser criativos no sentido de economicidade. Lá nós diminuímos secretarias municipais, cargos em comissão, tinha 250 cargos, hoje nós diminuímos para 130 cargos em comissão. Também a questão de secretarias, tinha 23 secretarias municipais, um absurdo, diminuímos para 13 secretarias municipais, enxugando a máquina de todo tipo, aluguéis, estagiários, enfim. O que a gente está podendo fazer no sentido de economizarmos, estamos fazendo, para que a gente possa ter mais receita, mais dinheiro para poder enfrentar as demandas. E aqui também foi colocado em relação ao governo do Estado, que tem nos ajudado, principalmente em relação à SEDU, em relação ao Fomento Paraná, são empréstimos a longo prazo que a gente consegue fazer investimentos na nossa cidade. Essa semana consegui 3 milhões de reais junto à SEDU Paraná Cidade para a gente poder fazer investimentos em pavimentação. Estamos também conversando, com os deputados que a gente tem parceria em Brasília para conseguir emendas, e no sentido de que a gente consiga viabilizar mais recursos para a nossa cidade. Mas realmente as dificuldades são imensas, são enormes e temos que ser muito criativos e econômicos para poder fazer frente às demandas que não são fáceis. A propósito, prefeito, quando o senhor assumiu, teve uma grande polêmica em Almirante Tamandaré, a população cobrou muito a respeito da revogação de uma redução do salário do senhor, do vice e talvez de secretários também. Até para que a gente possa esclarecer o que de fato foi discutido na ocasião, as pessoas entenderam como um aumento de salário na gestão pública em pleno ápice de uma recessão. Giovanni, é muito bom a gente ter essa oportunidade para esclarecer essa situação. Primeiro que o prefeito, o vice-prefeito, não tem competência para mudar salário. Quem faz isso é a Câmara de Vereadores 60 dias antes das eleições. Ocorre que em 2012, o Legislativo fez as alterações de salário do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Ocasião, inclusive, que o meu antecessor era presidente da Câmara. Isso é importante esclarecer, que foi definido o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e dos vereadores em 2012, antes das eleições municipais. Ocorre que, em 2013, com o inchaço da máquina pública, onde colocaram mais de 300 cargos em comissão, e aí o índice da folha de pagamento estourou, junto ao Tribunal de Contas, porque nós não podemos gastar mais do que 54% da receita corrente líquida, que o município tem, e aí ele fez um projeto de lei reduzindo 20%, de forma obrigatória, por causa do índice da folha, 20% o valor do prefeito, do secretário e dos
do prefeito, vice-prefeito e secretários. Dos vereadores é o poder à parte. E no artigo 2º dessa lei ele falava o seguinte: desde que a receita do município permanecesse abaixo daquilo que já se tinha, né? O que se aumentasse, aí obviamente esse artigo 2º seria revogado. Ocorre que o município teve a manutenção da receita e até ampliou um pouco no mandato do meu antecessor. Ou seja, esse valor automaticamente teria que voltar, e não voltou. Aí os secretários municipais, inclusive, teriam direito a essa diferença. Por isso a revogação desse artigo 2º. Senão o município teria que pagar mais de R$835 mil aos ex-secretários. E aí nós voltamos aos patamares de 2012. Mas mesmo assim é importante colocar que de 7.600 a 9.500, que foi a diferença de secretários municipais, com relação à diminuição de secretarias, cargos em comissão, nós estamos tendo uma economia de 5.300.000 por ano. Isso vai dar mais de 20 milhões de reais no mandato. Ou seja, uma economicidade violenta, além do município não precisar ter que pagar eventuais solicitações de secretários municipais anteriores que teriam direito, teoricamente, a esse retorno do valor inicial de 2012. Então é importante esclarecer isso, não houve aumento nenhum, o que houve foi um retorno àquilo que foi aprovado em 2012. Infelizmente, o inchaço da máquina pública ainda é algo que mexe com a população. O atual momento pede e sugere à administração pública mais cautela, mais medidas de austeridade. Em Piraquara, prefeito Marquinhos, quais foram as ações que o senhor adotou diante de uma arrecadação que, infelizmente, foi caindo a cada mês? Bom, na verdade, mais uma vez eu coloco Piraquara como uma cidade semelhante ao Mirante Tamandaré, porque até a nossa arrecadação é muito próxima. Nós também temos uma previsão orçamentária de algo em torno de 190 milhões. E isso a gente não tem ao certo quanto vem caindo muito essa questão. O que a gente fez? Nós apertamos os cintos. Já no início de 2016, um ano muito difícil porque era um ano político, um ano em que eu precisava que as pessoas nos ajudassem. Nós tivemos que fazer ajustes duríssimos. Também herdamos a nossa cidade com 23 secretarias e também baixamos para 13, coincidentemente. E não combinamos isso, né, prefeito Colodel? Não combinamos. Então, e nós também enxugamos logo no início. O nosso secretário hoje recebe 8.800, também muito próximo do que recebe em Almirante Tamandaré. Temos 114 cargos comissionados, já passou contando com cargos terceirizados, quase 400 nas gestões que nos antecederam, e nós tivemos que tomar medidas duríssimas em 2016. Foram muito duras e difíceis de tomar, porque nós tivemos que cortar a hora extra dos funcionários públicos municipais, que já colocavam essa hora extra como se fosse o salário deles. Na verdade não é. Nós não pagamos a hora extra porque eles não fizeram mais hora extra, nós não tínhamos como pagar. Justamente porque nós tínhamos atingido o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa lei exigia que o município, naquela ocasião, que foi início de 2016, não pagasse mais nenhuma hora extra. Mas, além disso, o que a gente fez? Nós começamos a fazer as contas ao inverso. Eu vi mais ou menos quanto que a gente ia arrecadar, mais ou menos, diminuí um pouquinho dentro de tudo que estava acontecendo. Como nós podemos pagar em torno de 50% com folha de pagamento, dividi em 50%, dividi por 13,3, porque são 12 meses, mais o 13º, mais um terço de férias, e vi o limite que eu podia gastar com folha de pagamento. E eu vi que eu tinha que tomar mais medidas ainda. Então eu tive que exonerar cargos e cortar valores de funções gratificadas que funcionários públicos efetivos recebiam. Isso há 7 meses antes da eleição. Evidentemente que as pessoas, os agentes políticos que estavam ao nosso entorno diziam: Marquinhos, você vai perder voto com isso. E realmente perdemos votos com isso, mas mantivemos o respeito, porque nós tivemos essas medidas antes da eleição. Eu não esperei passar a eleição para depois dizer: gente, vocês estão exonerados. Nós fizemos isso lá no início, explicamos toda essa questão, mostramos o porquê dessas medidas, mesmo entendendo que as pessoas não concordariam com isso. Quem perde salário, quem perde hora extra, quem perde função gratificada, quem é exonerado, acaba não concordando com isso e ganhando alguns adversários, que até então eram nossos aliados. A gente tomou essas medidas na hora certa e na medida certa. Então hoje nós podemos assumir um primeiro ano de um segundo mandato,
né, dizendo que assumimos em 2013, onde herdamos também uma dívida grande do nosso antecessor, 2014, 2015 e 2016, sempre a gente foi jogando uma dívida de um ano para o outro. Em 2017, é o primeiro ano em que nós começamos a nossa gestão com todas as contas equacionadas, nós não temos dívida. Então, o que a gente vai fazer? Claro, temos uma dívida a longo prazo, que a gente está negociando, herdamos essa dívida fruto de sonegação de imposto, e hoje essa dívida é fruto de uma dívida boa. Porque eu sempre comparo, falo com o morador do município, que existe a dívida boa e a dívida ruim. Daí você vai me perguntar, Giovanni, mas existe dívida boa? E eu cito o exemplo. A dívida ruim é se você entrasse numa casa hoje para morar e você tivesse que pagar a conta de água e de luz de 5 anos atrás. É o que está acontecendo com o prefeito Colodel, que está pagando as contas lá de trás. Então ele chegou na casa hoje e está pagando para poder ligar a água e a luz, dívida de conta de água e de luz lá de trás, IPTU lá de trás, coleta de lixo lá de trás. Essa é uma dívida ruim, porque você herdou essa dívida da sonegação da pessoa que esteve na sua casa antes de você. E a dívida boa é quando você vai numa loja de departamentos aí e compra um televisor para sua casa e você vai pagar em 10 vezes. Mas antes de você pagar a primeira prestação, o televisor já está ligado na sala, dando um pouquinho mais de conforto para a tua família. Essa é a dívida boa. Nós transformamos uma dívida a longo prazo ruim em investimentos. Investimos na cidade. Hoje Piraquara tem dívida sim, mas é uma dívida menor do que nós herdamos, equacionada, toda ela definida, e uma dívida de investimento, porque a cidade de Piraquara vai pagar pelo asfalto que está lá na frente da casa do cidadão piraquarense. Essa é a dívida boa. Então nós equacionamos e já temos um grande leque de projetos que sabemos aonde a gente vai interferir. É interessante, prefeito Gerson Colodel, a fala do prefeito Marquinhos, porque além de equacionar, além de medidas de austeridade, né, para reduzir o custo, né, da máquina pública, o gestor hoje, ele não pode criar um muro, viver numa redoma e administrar sozinho. Ele precisa de parcerias, precisa desenvolver projetos, fazer a ponte aérea região metropolitana Brasília, região metropolitana tão pertinho aqui, centro cívico, em busca de recursos. Qual o trajeto que o senhor tem feito no momento e quem são os parceiros do senhor? Giovanni, então, antes mesmo de a gente assumir a prefeitura, eu, no final do ano, estive em Brasília, né, conversando em alguns ministérios, com alguns deputados que são da nossa base, que tem ligação conosco, e mesmo aqui no Centro Cívico, como você bem colocou, na CEDU, enfim, e nós já conseguimos êxito. Conseguimos, por exemplo, mais de R$900 mil em ônibus escolares para a rural da nossa cidade, através do FNDE, recursos do FNDE. Conseguimos mais de R$700 mil em equipamentos para os nossos CMEIs da nossa cidade. Também empréstimos que estavam atravancados, que estavam parados na CEDU, na Fomento Paraná, consegui liberar mais de R$4 milhões em pavimentação, na mesma linha que o professor Marquinhos está fazendo em Piraquara, tudo isso em 40 dias, isso é importante dizer. Conseguimos também reformas de escolas estaduais, 8 escolas estaduais que receberão reformas pelo governo do estado, investimentos de mais de R$800 mil, e estamos buscando, obviamente, onde tivermos oportunidade e possibilidade de conseguirmos recursos para a nossa cidade. Isso tudo faz com que nós tenhamos, né, uma cidade melhor. Mas os desafios são grandes porque, como bem você colocou, também os recursos estão escassos, seja na União, seja no Estado. Mas estamos trabalhando para que a gente possa, né, dentro dessas parcerias, dentro da capacidade de endividamento também, a gente ter possibilidade de fazer investimentos na questão de pavimentação e outras áreas no nosso município. Eu gostaria que vocês comentassem sobre a importância do olhar dos nossos deputados, né, para os municípios paranaenses, aqui para a nossa região metropolitana, pois, para quem não sabe, um deputado estadual, ele tem a possibilidade de destinar emendas, né, dinheiro, para a região metropolitana. Isso, imagino eu, faz uma diferença para vocês. Com certeza, e eu tenho percebido nesse início de ano, onde nós passamos pela maior crise, né, em termos de país, uma crise ética, financeira, política, né, que acaba interferindo em
todos os sentidos, em todas as áreas, principalmente diretamente nos municípios, porque as pessoas moram nas cidades. E quando corta-se um recurso de Brasília, corta-se para o Estado, a pessoa às vezes não consegue chegar no governador, muito menos no presidente da República, mas no prefeito ele sabe onde mora. O vereador, né, os vereadores que são os nossos para-choques, eles sabem onde moram. E quando o vereador sai de casa, eles apontam os problemas para ele, eles apontam para o prefeito, porque nós somos prefeitos que nós andamos nas ruas. Nós usamos o comércio da nossa cidade. Nós moramos em Piraquara e o prefeito Colodel mora em Almirante Tamandaré. Então os moradores nos conhecem, são nossos vizinhos e eles nos cobram. E nós também passamos por uma cobrança muito dura, que hoje nós temos um canal de comunicação muito grande, que são as redes sociais. Né? Então isso faz com que as informações elas se distribuam com uma velocidade muito grande. Muito grande. Então com certeza esse programa nosso aqui, ele vai ser distribuído em todas as redes sociais. E isso é importante porque as pessoas acabam se apropriando das informações em tempo praticamente real. Mas as cobranças também vêm muito forte. E eu tenho percebido que os deputados estão nos ajudando bastante. Estava há pouco falando com o deputado Luiz Carlos Martins e já providenciamos uma emenda, através do gabinete dele, de pavimentação da rua Bernardo Michel, lá na Vila Rosa, em Piraquara. Então aquele morador que quando vai para 4 Barras quer desviar da rua Antônio Meirelles Sobrinho e passa pela rua Bernardo Michel, vai ficar contente, porque vai saber que essa rua vai ser pavimentada fruto da emenda do trabalho do deputado Luiz Carlos Martins. Temos outros deputados que têm nos ajudado. Então, nós temos deputados que nos ajudam. Claro, tem os deputados federais também, com as emendas federais, que também estão nos recebendo e estão distribuindo a cota que a eles pertencem para que possa ser investido nas cidades. Mas eu ainda acho que tem que ter um pacto federativo onde o município receba mais, onde o imposto venha na mão do município, mesmo entendendo que mais do que nos anos anteriores os deputados estaduais e federais têm olhado com carinho para os municípios. O recurso tem que vir direto para a cidade, né? Porque é o prefeito o grande gestor. E esse pacto municipalista, né, tem que acontecer o mais breve possível, para que realmente, né, as cidades recebam aquilo que é de direito das cidades e não fiquem sendo lá na ponta e o recurso seja intermediário e chegue a conta-gotas e o prefeito tenha que ir com o pires na mão pedir os recursos que são de direito para poder cuidar dos moradores que moram na cidade antes de morar no estado, antes de morar no país. Quando a gente fala de Curitiba e região metropolitana, em uma conversa, em uma integração, aos olhos da população vem transporte coletivo, a rede integrada, motivo de muita polêmica aí nos últimos meses. Agora a gente carece da integração em outras áreas, né? Sabemos do consórcio da saúde, talvez aquém do que a gente precisa. Qual o panorama atual que nós temos da saúde sendo pensada de maneira conjunta, Curitiba e região metropolitana, mais especificamente no município de vocês? Na verdade, o consórcio da saúde, hoje a prefeita Beth Pavim é a presidente. O consórcio da saúde, ele integra alguns municípios, não são todos da região metropolitana. Apenas alguns. 23 municípios. E Curitiba ainda não está fazendo parte desse consórcio. Então, a gente tem discutido bastante essa possibilidade. Existe também, o nosso objetivo é a criação, né, a construção de um centro de referência também no entorno aqui da região metropolitana, com acesso a essas 23 cidades, né, para que possa atender melhor. Também sugestão do deputado Luiz Carlos Martins, eu acho que a gente tem que fazer um grande mutirão para dar vazão a essa fila de espera de exames e de procedimentos médicos que estão, os moradores da grande Curitiba, da região metropolitana, elas estão esperando meses para determinados procedimentos. E o município ele não tem o poder de resolver isso. Embora as pessoas cobrem dos vereadores e do prefeito, na verdade, existe todo um encaminhamento que é feito através do Estado. Então, nós precisamos otimizar isso com relação a esses encaminhamentos da saúde. Por exemplo, eu tenho um hospital, que é o Hospital San Julián. Ele é uma quadra da Prefeitura de Piraquara. Se eu precisar de uma vaga para internar um cidadão piraquarense, eu não posso chegar direto no hospital. Tem uma central que regulamenta
a distribuição de leitos, que é feito pelo governo do estado do Paraná. Então, quem acaba gerenciando esse encaminhamento não é o município, mas o cidadão vai cobrar lá no gabinete do prefeito. Então nós precisamos agilizar isso. Hoje nós dependemos muito. Nós temos esse hospital, que é um hospital particular em Piraquara, nós não temos hospital público, até pela proximidade que Piraquara tem com a própria Campina Grande do Sul e com a cidade de Curitiba e com Pinhais. Hoje não nasce mais o cidadão de Piraquara, não nasce mais em Piraquara, ele nasce em Pinhais, em Curitiba. Então nós precisamos desenvolver isso de uma maneira equivalente, mas depende dessa integração, e aí entra mais uma vez a ASOMEC, né, mais uma vez esse consórcio da saúde, mais uma vez, vamos dizer, a vontade do governo do estado do Paraná e dos prefeitos municipais, onde eu incluo o nosso querido prefeito Rafael Greca, para que a gente possa desenvolver isso da melhor forma possível. Agora, Curitiba, a capital do estado tão importante, não faz parte desse consórcio por quê? Ele foi uma opção do prefeito anterior, plena, né? E acabou não fazendo parte. E um detalhe importante, às vezes o cidadão de Piraquara, o cidadão de Almirante Tamandaré, ele acaba procurando um atendimento em Curitiba. E as pessoas dizem, mas você não mora em Piraquara, você tem que procurar esse atendimento lá na tua cidade. E daí eu pergunto, mas quando esse mesmo cidadão vai numa agência bancária em Curitiba para abrir uma conta, vai numa loja da Casas Bahia de Curitiba para comprar um televisor, eles não dizem, olha, tem uma Casas Bahia lá em Piraquara, lá em Almirante Tamandaré, tem uma agência bancária lá em Piraquara, lá em Almirante Tamandaré, vá lá abrir. Então, por isso que a grande Curitiba, ela tem que ser uma cidade só, respeitando, né, os seus limites, mas integrando toda essa população. O morador de Piraquara tem que ser atendido sim em Curitiba. O morador de Almirante Tamandaré tem que ser atendido sim em Curitiba, porque muitos deles trabalham em Curitiba e muitos deles deixam a maior parte do seu salário em Curitiba. Assim como acontece o contrário, não, prefeitos? A população de Curitiba que às vezes recorre a serviços em Almirante Tamandaré, a Piraquara. Acontece isso. Não tenho dúvida. Acho o seguinte, que como bem foi colocado aqui, a grande Curitiba é uma coisa só. Seja no transporte coletivo, seja na questão do lixo, seja na questão da saúde pública, que é uma área muito sensível e que as pessoas realmente precisam de um atendimento diferenciado e que muitas vezes não se tem. E, por exemplo, o Almirante Tamandaré, a ASAI e a GAS, que são autorização de treinamento hospitalar, exemplo provavelmente de Piraquara, estão muitas vezes alocadas em hospitais de Curitiba. E o sistema SUS, que é o Sistema Único de Saúde, não pode fazer distinção, tem que atender qualquer cidadão em qualquer lugar. E bem foi colocado aqui, quer dizer, a receita fica muitas vezes oriundas de pessoas que moram na cidade e ficam em Curitiba. Ou seja, ela tem também obrigação em nos ajudar a atender a nossa população. A obrigação que eu digo moral, vamos dizer assim, de nos ajudar a atender. Mas eu acho que a conversa está boa, tivemos uma conversa com o prefeito Rafael Greca na eleição da SOMEC, questão do lixo, e acho que as coisas estão caminhando bem para que nós possamos achar aí soluções em conjunto para a nossa gente, que tanto precisa do poder público. Agora, eu até anotei aqui a sugestão que foi feita pelo deputado Luiz Carlos Martins para vocês que representam a SOMEC. Agora, vocês gostam de desafios, né? Pois já tem o desafio em Tamandaré, Piraquara e foram para a mesa diretora da SOMEC também, né? É bom, né, a gente perceber pessoas envolvidas com a administração pública pensando de maneira integrada, unificada. Porque foi algo anunciado nessa semana pelo prefeito Rafael Greca, o mutirão para diminuir a fila de pessoas que aguardam consultas com especialistas, né? Porque é algo muito comum aqui no jornalismo da Banda B, as reclamações. Tem gente que está há mais de um ano aguardando consulta com ortopedista, que é a maior de todas as demandas. Fica aí, então, a gente reforça a sugestão para que vocês da SOMEC conversem com o governo do estado, com o secretário Michele Caputo Neto, para talvez promover esse grande mutirão também para a região metropolitana de Curitiba. Eu tenho certeza que a população vai aceitar e de certa forma, aí, se beneficiarem muito com essa ação. Fica aí o desafio para vocês. Acho que o desafio são em todas as áreas. A saúde é uma área mais crítica porque não pode esperar.
o conserto da rua, a lâmpada quebrada, tudo isso é possível de se esperar, mas na saúde pública não há essa possibilidade. Tem que ter o atendimento rápido, porque a gente está, obviamente, mexendo com vidas. E isso é mais um desafio, né, que hoje, às vezes, você não tem, porque a responsabilidade dos municípios são justamente a baixa complexidade, são as unidades de saúde. Mas, como bem foi colocado aqui, o morador não quer saber. Ele quer que resolva o problema da cirurgia, da UTI, que não é responsabilidade do município, mas nós temos que correr atrás para acharmos as soluções. Hoje o Estado, e principalmente a União, delega muitas funções para os municípios, mas o dinheiro não vem no mesmo montante. E isso, a dificuldade aumenta porque os recursos são escassos, mas os problemas e as demandas são cada vez maiores dos municípios. E isso tem que ser revisto também nessa grande discussão do Pacto Federativo. Bom, o mandato de vocês vai até 2020, né? 2020. Qual o Almirante Tamandaré que o senhor enxerga? Nós, na campanha, conversamos com muita gente, mais de 300 reuniões, caminhamos a nossa cidade e nós sabemos das dificuldades, mas nós queremos recuperar a autoestima do nosso munícipe, do nosso tamandarense. De que maneira? Melhorando a saúde pública, melhorando a educação, conseguindo pavimentar o maior número de ruas possíveis. Nós temos lá o maior parque ambiental do estado do Paraná, que é o Parque Aníbal Cury. E esse parque é do governo do estado. Nós pedimos a doação desse parque, porque está fechado hoje. A gente entende que o governo tem muita coisa e não consegue efetivamente também resolver todas as suas demandas. E nós vamos, dentro daquele parque, abrirmos a população e lá também termos um espaço de lazer. Um lazer, saúde melhor, educação melhor, melhorarmos a questão da segurança, infraestrutura, para que final de 2020 nós tenhamos uma cidade diferente, obviamente muito diferente daquelas que nós pegamos agora em janeiro de 2017. E oxalá que não tenha 60 milhões de dívidas. Certamente, vamos diminuir, se Deus quiser, muito isso. Agora, o professor Marquinhos, olhando aqui para o Gerson Colodel, ouvindo ali, passa um filme pela cabeça, não? Porque o senhor se viu talvez numa proporção diferente, na mesma situação, né? Tentando colocar a casa em ordem, colocar um vagão nos trilhos, e o senhor segue nessa esteira. Qual a Piraquara de 2020? Na verdade, eu acho que nós já estamos alguns passos à frente do nosso querido prefeito aqui, Colodel, né? Realmente passa um filme na cabeça, porque nós herdamos também com esses mesmos desafios. Andamos muito, mas nós não atingimos ainda o ponto que gostaríamos. Então nós temos que dar continuidade ao maior programa de pavimentação que Piraquara já teve. Nós queremos dar continuidade a esse programa de pavimentação. Construção de UBSs nós fizemos já nesse primeiro mandato. Nós construímos 4 UBSs novas, temos a UPA para inaugurar, temos pavimentos para realizar. Então eu acho que agora nós precisamos cuidar melhor do cidadão piraquarense. Aquele cidadão que já recuperou a autoestima, que já se orgulha de dizer que mora em Piraquara, que está nos cobrando a pavimentação na frente da casa dele, ele vai se surpreender, porque nós vamos continuar trabalhando com esse mesmo foco, né? Tenho dito, já vou repetir para vocês, a gente vem para um segundo mandato trazendo um aprendizado, uma experiência do primeiro, mas mantendo a mesma motivação. Acho que é isso que é importante, né? Eu acredito na minha cidade, eu acredito em Piraquara, eu amo Piraquara e eu sei que nós vamos entregar a nossa cidade muito melhor do que nós pegamos e que o povo de Piraquara vai ser o grande ganhador com isso. Ok, a gente agradece a participação do senhor, prefeito Marquinhos, reeleito em Piraquara com mais de 63% dos votos. Dedicou um pouco do seu tempo aqui com a gente no Banda B Rádio Debate, com quem fala diretamente aí para a população da região metropolitana de Curitiba, em especial a nossa capital da água. Boa tarde para o senhor. Eu agradeço a oportunidade, né? Desejo aí um feliz almoço para cada um de vocês, aí um almoço de domingo, né? Para a gente é muito importante a gente estar participando desse momento família de vocês e discutindo, levando um pouquinho da experiência que a gente teve nesse primeiro mandato, a expectativa que a gente tem desse novo mandato, né? E também passando a experiência que a gente teve para o prefeito Colodel, né? Parabenizando ele por esse desafio, né? E pela coragem que ele está tendo de assumir uma cidade igual ao Almirante Tamandaré, uma cidade muito parecida com Piraquara, né? Que também trazendo praticamente os mesmos problemas, os mesmos desafios, mas eu vejo que o prefeito está focado, né? E eu não tenho dúvida
que no próximo debate, quem sabe no final dos nossos perto de 2020, quando a gente tiver eu entregando meu mandato, quem sabe o prefeito Colodel se preparando para um novo, a gente possa estar aqui discutindo cidades diferentes do que essa que o Almirante Tamandaré de hoje, e Piraquara, que continue retomando esse rumo. Agradecer a você, Giovanni, mais uma vez, pelo carinho que toda a família da Rádio Banda B tem tido com Piraquara, né? A Rádio Banda B é piraquarense também junto conosco. Muito obrigado. Com toda certeza, nosso coração é piraquarense, temos muitos amigos na capital da água. Professor Marquinhos, que é primeiro secretário também da SOMEC. Gerson Colodel, prefeito de Almirante Tamandaré, em seu primeiro mandato, eleito com quase 50% dos votos, assumiu mais um desafio como vice-presidente da SOMEC. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso bate-papo. A ideia era essa mesma, um bate-papo em que a população fosse levada em consideração. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Giovanni. Mais uma vez quero agradecer aqui o convite, também ao nosso deputado Luiz Carlos Martins pela abertura do espaço para que nós pudéssemos conversar um pouquinho sobre os desafios e as dificuldades da nossa cidade. Quero agradecer também a jornalista Luciana Pombo, que se faz presente aqui nos estúdios, agradecer o nosso colega prefeito Marquinhos, que com a sua experiência e com o seu belíssimo trabalho em Piraquara tem só a nos ajudar, seja na SOMEC ou seja com aconselhamentos que tanto precisamos também para não errarmos, para fazermos o melhor para a nossa cidade. Quero também cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Banda B, que está aí saboreando um almoço de domingo, um feliz domingo a todos vocês. E quero, como eu falava na campanha, se nós não podemos mudar o passado, nós podemos mudar o futuro. Mas para isso depende de cada um de nós. E da minha parte e da nossa equipe não faltará esforço, trabalho e dedicação para que possamos mudar a história de Almirante Tamandaré para muito melhor, se Deus quiser, em 2020. Ok, obrigado aos prefeitos, às suas equipes de comunicação. Luciana Pombo está aqui, Eduardo Furiati também. É o que seria da nossa vida, né? Sem os jornalistas, os assessores, as equipes de comunicação que atuam na gestão pública na região metropolitana. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que a reprise do Banda B Rádio Debate logo mais à noite, depois do futebol, e você ouve também em forma de podcast na hora em que quiser em nosso portal. É só acessar bandab.com.br. Aproveite bem a tarde deste domingo, fiquem todos com Deus e até logo mais. Você ouviu Banda B Rádio Debate.